Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. A cura de um paralítico. Encontraram? Diz assim, João 5, de 1 a 11. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Senhor, esta palavra que nós queremos ouvir só vai ter valor e êxito se a procedência for do Senhor e do seu trono. Só vai trazer alguma mudança às nossas vidas se o Senhor, assim com a sua graça, desejar nos transformar nesta noite. Eu creio que a sua palavra não retornará vazia. Então somente seja o Senhor, as tuas palavras, a sua vontade, o seu querer. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus é aquele que deseja ardentemente encontrar com os oprimidos, confrontar as expectativas frustradas de vida e transformá-las. Subia Jesus para a festa dos judeus, diz o texto logo no capítulo 5, no versículo 1. Subia Jesus para essa festa, subia Jesus para Jerusalém, para a festa dos judeus, mas ele não deseja partilhar, experimentar e celebrar essa festa. A proposta de Jesus, ela é nítida. O povo sofrido, o povo que padece e precisa de socorro, o povo excluído não estava naquela festa. Estava à margem. E o que ele faz? E que Jesus tenta então nesse momento? Ele vai ao encontro dos desesperados para ir de encontro às suas necessidades, às suas expectativas, às suas ansiedades, às suas frustrações e deseja mudá-las. E aonde está o povo sofrido? Aonde estão os cegos, os coxos, os paralíticos? Eles estão na porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda. Um lugar onde as ovelhas passavam para o abate. Um lugar onde aqueles que estavam sofrendo eram lançados à margem, sem nenhuma perspectiva de futuro. E assim uma tentativa de mostrar como vivia o povo. E assim uma tentativa de anunciar como estava o povo sofrido e excluído daquela época. E Jesus vai socorrê-los. E Jesus vai então ministrá-los. E Jesus vai então encontrá-los. Por quê? Porque esses estão abatidos pelos poderosos. Porque esses estão excluídos por uma religiosidade que não transforma, por uma religiosidade que não dá resposta aos seus anseios, mas tão somente os exclui e os oprime cada vez mais. Uma religiosidade que maltratava o povo e uma fé
que oprimia as pessoas. Porta das Ovelhas, um tanque chamado Betesda, que na essência da palavra significa lugar de misericórdia, mas de misericórdia não tinha nada. E é assim que vivem algumas pessoas. E assim vivem alguns que nós conhecemos, à margem, desprovidos de sonhos, paralíticos, sem viver com essência e de forma legítima a vida que Deus tem para eles. Diz o verso 3, que ali jazia multidão de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos. Estavam ali para o quê? Para o quê? À espera de uma solução. Se eram excluídos e não celebravam a festa, estavam ali aguardando uma resposta, em busca de um resultado, em busca de uma palavra que lhe mostrasse uma verdade, embora oculta, e uma verdade aconteça como acontecer, e uma resposta da forma que vier. Eu quero ter os meus problemas resolvidos. Agora, meu irmão, minha irmã, Jesus é aquele que confronta, e ele prega um Deus que confronta mecanismos de morte. Jesus, ele deseja e celebra e anuncia vida e vida em abundância para todas as pessoas, e por pregar vida em abundância, ele confronta aquela fé mesquinha, opressora, que gera mais morte do que libertação. No verso 4, por que Jesus confronta essa fé? Muitos pregam esse texto e cantam um cântico pós essa pregação, que move as águas. Mas eu vou aqui na contramão desse texto, porque eu tenho uma outra experiência com esse capítulo 5. No versículo 5 diz que eles estavam ali, esses coxos, cegos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Porquanto um anjo descia de tempo em tempo e agitando, quem chegasse primeiro era o quê? Curado. Por que Jesus faz eco contra essa manifestação angelical? Se esse anjo desce de tempo em tempo e move as águas, Jesus poderia ser, no mínimo, a favor do anjo e ir lá e mover as águas. Mas por que Jesus contrapõe a essa manifestação angelical? Por que Jesus desafia essa manifestação angelical? Da onde que ele é enviado? Por que ele vem aqui e move as águas? É um anjo enviado pelo Deus de Israel? Ou é um anjo enviado por uma divindade pagã? Jesus põe em xeque, minha irmã, meu irmão, uma fé e uma expressão de fé e uma atividade religiosa de curandeirismo. E gente que fica esperando o movimento para, na hora que acontecer, embarcar nele, e quem sabe eu vou ter a minha resposta. Jesus desafia milagres que são oferecidos de forma mágica constantemente. Estava ali um grupo esperando uma resposta, e Jesus chega e começa a revelar que a resposta para todos os anseios do homem é Ele. Milagre só tem sentido se ele revelar algo maior. Milagre não pode ser egoísta. Eu preciso abençoar os outros, eu preciso anunciar para os outros. Moisés realizou milagre, mas Faraó também realizou. O que toca, o que deve fazer a diferença é aquilo que eu anuncio, é aquilo que eu revelo e o que eu desejo mostrar com esse milagre. E nós estamos à procura e caçamos constantemente uma fé, essa expressão de religião que nos dê o resultado que estamos esperando. Tem um cego, tem um coxo, tem um paralítico e eu preciso resolver o meu dilema. Mas vamos pensar aqui nessa noite, até você que nos ouve pela internet. Vamos pensar aqui nessa noite o que Jesus está confrontando. Aponta para uma imagem grotesca de Deus,
como se Deus não estivesse preocupado com todas as pessoas, como se Deus não estivesse se importando com todas as pessoas. Por quê? Porque de vez em quando, olha, de vez em quando, vem o anjo, move, e se eu pegar o barco nessa hora, eu estou bem, mas se eu não chegar atrasado, não vou mais. Diz que mineiro esperto não perde o trem, né? Então eu sou assim, eu chego bem antes. Minha mulher fica até aborrecida comigo, compromisso é às 6, eu 5 já estou lá. Eu não preciso tudo. E aqui está querendo expressar isso. A gente tem que ir no culto tal, hora tal, o pastor tal, porque é ali que está a bênção. Se eu não for naquele dia, naquela hora, com aquele pregador, com aquele orador, eu estou mal, não vai acontecer mais. Nós estamos recebendo esse tipo de informação e a gente não consegue avaliar criticamente. A gente não consegue ler o texto bíblico e perceber que todo o texto bíblico está anunciando um Deus que ama todas as pessoas. E que não é de vez em quando, de quando em vez que ele vem e move as águas. Muito pelo contrário. Parece que é um Deus como um conta-gotas. Ele vem, ó, pim, se você estiver ali, meu irmão, é hora. Vai ser curado. Isso é uma imagem grotesca que Jesus está denunciando e que Jesus está confrontando, porque ele realiza milagres diante desse evento. Parece um Deus que se move em alguns momentos e outra hora ele recua. Ele faz e se esconde, como se Deus não estivesse preocupado com o sofrimento do povo, como se Deus não estivesse atento às dores das pessoas, porque de vez em quando esse anjo vem e move as coisas. Mas eu quero te dizer essa noite, definitivamente esse não é o Deus de Jesus. Porque o Deus de Jesus, ele é aquele Deus que abençoa em todos os momentos, em todas as horas, em todos os segundos. Ele está presente, sondando nosso coração e vendo a nossa dor. Por isso não tem hora, por isso não tem lugar, não tem momento, é em todos os momentos. Aí a cena fica pior, a fala do rapaz, ela me deixa até mais triste. Porque no verso 4 ele fala assim, o primeiro que entrava no tanque, olha só, primeiro que entrava, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Poxa, imagina o paralíticozinho, coitado, querendo correr, aí vem o outro mais forte, atropela ele e deixa ele para trás. Que fé absurda é essa, meus irmãos? Que imagem de Deus grotesca é essa, do mais forte, do mais rico, do que chega mais rápido? É isso que Jesus está denunciando, é isso que Jesus está confrontando, e é assim que precisamos anunciar o seu amor. Compete e ele combate uma religiosidade que atropela, que eu vou chegar ao meu fim, independentemente do meio que eu construa. O que importa é eu conquistar, o que importa é eu chegar. O meu irmão do lado, eu não estou nem um pouco ligando para ele. Hoje de manhã eu preguei sobre João 9, e exatamente isso, Jesus saiu do templo e avistou problemas na cidade e ajudou e resolveu no seu coração estender a mão para um cego de nascença. Combate essa fé que atropela, que eu devo chegar na frente, que eu devo chegar antes das pessoas. Pode até um sofrendo mais do que eu, mas se eu chegar antes, sou eu a pessoa abençoada e contemplada naquele dia. Acertei na loteria aquele dia. Não é esse o Deus que Jesus anuncia, meu irmão. E não é esse o Deus que nós pregamos aqui. Porque o Senhor não abençoa o que chega primeiro, o que disputa, mas a graça de Deus está sobre todos e todas.
Em contraste com uma água de piscina parada, Jesus é fonte que jorra água viva, que não precisa de ninguém para mexer, porque está jorrando, jorrando e constantemente, e aquele que se aproxima do Senhor vai beber dessa fonte e tornar-se-á uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. E essa é a água que vem de Cristo e que está em movimento, está em constante dinâmica. Em Jesus é Deus trazendo esperança aos oprimidos. Estava ali um homem enfermo há quantos anos? 38 anos. A minha idade mais 2 anos. Estava um homem 38 anos enfermo. E de acordo com Deuteronômio, uma geração representada por 38 anos de sofrimento, de dor, de dúvida, de frustração, de questionamentos. E muitas vezes, cada um tem a sua família e sabe exatamente o que eu vou falar. O sofrimento, por vezes, se alastra por toda a nossa geração. E o avô sofreu, e o filho sofreu, e o filho do filho, e está todo mundo repetindo o mesmo quadro, está todo mundo repetindo a mesma história. Então, num determinado momento, se é com você, o Senhor entrou na sua vida para finalizar. Olha, com você é diferente. Você vai mudar a história da sua família. Você vai mudar a história da sua casa. Se você ficou 38 anos de sofrimento, você vai retornar e vai dizer a eles que é possível mudar. Jesus viu deitado, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Deseja ser curado? Ao que ele respondeu a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus foi qual? Quer ser curado? E ele não consegue responder diretamente, ele não vai ao ponto. Ele não responde a pergunta de Jesus. Você faz uma pergunta, responde um monte de coisa, menos aquilo que você perguntou, né? Queres ser curado? O que deveria responder? Sim. Mas ele não responde, ele não crê, ele não sabe quem está diante dele. Ele respondeu: Senhor, eu não tenho quem me ponha no tanque quando a água é movimentada, agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Não foi essa a pergunta. E Deus está fazendo perguntas a nós. E nós não estamos respondendo exatamente aquilo que Ele está perguntando. Porque nós falamos de tudo, menos daquilo que está no nosso coração, que sabemos exatamente o que Ele deseja fazer, mas a gente não se entrega, não queremos nos render. Respondemos tudo, menos aquilo que Ele, a pergunta mais cabal, a pergunta que mais toca o nosso coração, o desejo de ser curado. Porque nós arrumamos paliativos, nós nos metemos em frustrações, nós reclamamos, nós entramos na lamúria e não vamos exatamente aonde o Senhor deseja mudar a nossa história. Queres ser curado? Eu não tenho quem me ponha no tanque. Sabe por quê? Porque nós estamos esperando uma ajuda humana. Porque nós estamos, e ajudas humanas vêm, e por vezes instrumentos de Deus, mas nós estamos esperando ajudas humanas. E nunca aquela ajuda enviada por Deus. A gente, quando sabe que vai receber uma promessa de Deus, a gente fica pensando quem vai ser o responsável por fazer isso na minha vida. Será que Deus vai usar o Henrique? Será que vai ser o Lúcio? Eu não tenho quem. Olha, pastor Sérgio, vocês vão ter um lugar novo, lindo. Eu fico já pensando, quem vai ser o abençoado, né? Eu não tenho quem faça isso. Aí eu respondo para Deus exatamente isso. Eu não tenho hoje na igreja quem faça isso. Porque nós estamos
adestrados, assim, pensamento focado, que a gente adestrar não é só a respeito do cão, não, mas é ficar focado num pensamento só e não perceber as oportunidades, as expectativas que tem ao nosso redor, de coisas e conjunturas e momentos que Deus está proporcionando, e a gente se fecha num ciclo e não consegue observar a grandeza de Deus. E quando ele pergunta, você quer isso? Você fala, eu não tenho quem possa fazer isso para mim. Você quer isso? Eu não sei como é que isso vai acontecer. Ele está preso ainda a uma oportunidade humana, enquanto o Deus dos céus está diante dele. E nós também repetimos esse quadro. A gente está diante daquele que responde a todos os anseios, aquele que conversa com a eternidade, que é o Senhor da eternidade, e ficamos presos ainda a dilemas meramente humanos. Uma compreensão material. Vai acontecer isso, pastor Sérgio. Aí começa a fazer contas. É que vai dar? E ficamos esperando essa ajuda, mas hoje é hora de romper com esse momento, encarar a sua fé com Deus e lançar-se completamente no Senhor, porque estamos diante de Jesus. Mas mesmo assim não imaginamos que Ele tem poder para solucionar a nossa dor. E aí queremos nos utilizar dele como um amuleto. Como uma muleta para me levar até aquele lugar. Não! Ele é aquele que pode solucionar a sua dor hoje, está diante de você. Ele não quer te ajudar a entrar num tanque, ele quer ser resposta para você hoje. Eu não tenho quem me ponha no tanque. E aí parar de utilizar desse nome, do encontro com Jesus, e utilizar o nome dele, mas ter a convicção de que ele está diante de nós e vai nos ajudar e vai nos socorrer. Não fazer do nome de Jesus um mercado, utilizarmos o nome dele para beneficiar propostas, ideologias religiosas, mas com aquele que é autor da vida e é Senhor sobre todas as coisas. Não é um guia. Não é um guia. Que evangelho é esse que nós pregamos? Não é um ser. Ele é Deus. Ele existe? Não, ele não existe, ele é. Porque quem existe deixa de existir. Ele é. E será para sempre. E ele não é guia, eu estou com ele. Ele é caminho, ele é verdade, ele é vida. E ele resume a mensagem dele nessas 3 palavras. Eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou vida. E eu sou cura. E o Senhor olhou para ele, mesmo aquele homem não sabendo responder nada, porque a gente não pede conforme deve ser o nosso pedido. Não, a gente não sabe pedir, e nem sabe responder. Quero ser curado, eu não tenho quem me coloque no tanque, eu estou cheio de problema, estou cheio de dificuldade, eu não consigo ir, tem uma situação assim. Não é isso. E o mais maravilhoso de tudo isso, meu querido irmão, minha querida irmã, o mais maravilhoso disso é que até quando estamos confusos, Deus toma a iniciativa por nós. Até quando estamos com dificuldade de raciocinar e de organizar a nossa vida, e Deus sabe que estamos perdidos, Ele toma a dianteira e resolve pela gente. Quem aqui nunca experimentou um milagre inesperado? Aí o Senhor viu que ele estava confuso e falou assim: irmão, toma o teu leito. Toma o teu leito e vai para a sua casa. Primeiro ele manda a palavra. E ele determina a cura sobre aquele homem. Porque ele, quando deseja realizar, ele realiza. Ele completa aquilo que ele desejar. E ele vai completar. Aí o homem se viu curado.
Eu encontrei com ele e me vi curado, porque quando as minhas opiniões e quando eu não tenho mais a capacidade de avaliar, ele me respalda, ele responde, ele me cura. Ele estende a sua mão e me ergue, e tomou o leito e pôs-se a andar. E é esse homem curado que agora começa a dar testemunho e que põe a lei da vida como norma suprema e com aquela que deve ser vivida ao encontrar-se com Jesus e mudar a sua vida drasticamente. Hoje é sábado, não pode fazer isso, porque nós estamos ainda presos em doutrinas, em teologias, e teologia é muito bom, mas continuamos presos a teologias e que não responde a nada aos anseios do ser humano, porque quem responde é Jesus Cristo. Mas não pode fazer isso agora, porque hoje é sábado. Não pode fazer esse tipo de liturgia nesse culto, porque esse culto é assim. Não pode ter um louvor mais animado no culto da manhã, como aqui, de manhã é mais tranquilo, de manhã a gente faz culto mais calmo. Não! Não tem hora, não tem momento. Quando ele deseja, ele completa, ele vai, ele toca, ele cura. E até quando estamos em dúvida, ele chega e responde e resolve para você. E quando você se ver curado, porque às vezes o Senhor cura, porque às vezes nós temos problemas que foram resolvidos e dilemas que foram consertados, né? Frustrações que foram resolvidas, e nós não nos damos conta. Mas é depois de uma caminhada é que você pensa assim, poxa, eu tinha esse problema e nem tenho mais. Poxa, eu tinha essa crise aqui, não tenho mais, superei. O que houve? Foi o Senhor que entrou na sua vida. E quando você estava perdido e não sabe por que estava prostrado lá, ele olhou para você e falou, quero ser curado. Você não sabia responder, mas ele estendeu a mão, ele estava ali com você, te curou. E parar de ficar preso a tal momento, a tal hora, porque eu vou te dizer, amanhã, na hora que você estiver fazendo o seu café da manhã, ele pode olhar para você e perguntar, quer ser curado agora? E você vai dizer, quero. Quero orar por você, fique de pé, por gentileza. Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Estou pouco preocupado com o que você me diz. Eu quero saber aquilo que o Senhor me contou. É isso que dirige a minha vida. É aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração. Eu vou fazer porque Ele mandou. E eu vou vencer. E a saudade desse homem retornar para casa. E a saudade desse homem contar para os seus familiares. Eu encontrei com o homem e ele me curou. Estou aqui hoje com o leito na mão para mostrar para vocês que eu venci. É hora de retornar para casa, meu irmão, minha irmã. É hora de abraçar, é hora de restaurar relacionamentos, é hora de mudar a vida. Senhor, nessa noite, é uma forma especial, queremos pedir a Tua graça e o Teu amor sobre nós. Nós ficamos esperando por momentos e achamos que tem hora certa, que tem um momento estabelecido para o Senhor realizar alguma coisa, para o Senhor curar, para o Senhor agir. Mas ensina-nos, como o Senhor falou nessa noite, de que não tem hora, que Tu não trabalha como um conta-gotas, que uma hora vem e abençoa e outra hora vai embora e some. Não. O Senhor está constantemente com os olhos sobre o Teu povo, assim como o Senhor fez no Egito, porque o Senhor olhou o sofrimento do seu povo, por isso resolveu descer. E não estamos presos a essas manifestações angelicais, de ritos religiosos, mas nós temos uma fé no Senhor. E que o Senhor é vida, e vida em abundância. E que o Senhor não é água parada de piscina, mas é fonte a jorrar para a vida eterna. E assim sejamos nós, Pai. Em o nome de Jesus. Amém.
Ao Rei dos Reis consagro